ninguém melhor do que ela para falar sobre esse assunto aqui com a gente, doutora Malaki Santos, que é nefrologista. Bom dia, doutora. Que prazer e que honra ter você aqui comigo hoje, viu? Gostamos muito do convite. Vamos conversar um pouco. Pois é, eu sempre falo da Clinefro com muito carinho, porque eu tenho um tio que faz hemodiálise. E ele não mora aqui, ele mora em São Félix do Xingu, lá no Pará. E vem. E todas as vezes que ele vem visitar a minha família, ele vem para a Clinefro. E eu, de perto, eu pude estar presente, mesmo quando a doutora Mala, que nem me conhecia, eu já ia para lá e eu via realmente a questão do atendimento. Já são mais de 36 anos, né, doutora? Em fevereiro nós estamos fazendo 37 anos. 37 anos. É um amor mesmo, uma dedicação, né? É, muito bom. Está se realiza estando lá dentro. Sim. A pauta de hoje, a gente também tem recebido muitas mensagens de telespectadores falando sobre a diálise, doutora. Então, para dar início a essa entrevista, vamos explicar o que é a hemodiálise para as pessoas que estão em casa. É um procedimento? É uma terapia. É uma terapia para o doente renal, né? As pessoas que têm insuficiência renal. E ela funciona como se fosse uma depuração do sangue, uma limpeza do sangue, né? Há uma troca entre a solução de diálise e o sangue do paciente e são retiradas impurezas que, teoricamente, o rim teria que botar para fora. Teria que botar. Então, esse processo, esse procedimento... É a hemodiálise. É a hemodiálise que é realizada através das pessoas que têm essa insuficiência. Insuficiência renal. Renal. Quem necessita fazer esse tratamento? Só quem tem insuficiência renal? Quem tem insuficiência renal, seja aguda ou crônica. Ou crônica, né? Uma vez iniciado o tratamento, será necessário fazer hemodiálise para o resto da vida? O agudo não, ele aconteceu algum evento que atrapalhou a função renal, você dialisa, ele recupera a função e ele volta às atividades normais sem diálise. Sem diálise. Porque o rim recuperou a função, certo? Entendi. O doente crônico, ele dialisa para o resto da vida ou até que ele alcance outra terapia, que é o transplante renal. Renal, né? Quanto tempo o paciente necessita ficar na máquina, hein, doutora, para fazer a hemodiálise? Carla, para cada paciente é um programa. É um programa, né? Então, a gente tem 4 horas, 3 vezes por semana, para determinados pacientes. Alguns pacientes necessitam da diálise diária, que a gente chama HD dia. Essa HD dia, o paciente vai de segunda a sexta, e até sábado, aliás, e ela dialisa 2 horas, 2 horas e meia. 2 horas e meia, né? Eu recebo muitas mensagens aqui dos nossos telespectadores, eu separei inclusive algumas perguntas de algumas dessas pessoas que têm realmente muitas dúvidas com relação a isso, especialmente quando a notícia chega na casa das famílias, é algo inesperado, né? E que gera realmente muitas dúvidas e, de certa forma, um medo, né? As pessoas olham as máquinas cicladoras e já tendem a ter aquele medo, né? Fazer hemodiálise dói, doutora? Não Quais são os dói. desconfortos que o paciente pode sentir, hein? Não dói. Não dói, né? Dói uma furadinha de agulha. Como Furada. se fosse fazer um exame de que eu não sangue. vou nem dizer furadinha, porque furadinha é um pouco, mas é uma boa furada de agulha. De agulha. Isso aí é o que dói. Durante a sessão, ele não deve sentir nada. A gente espera que ele não sinta nada. Entendi. Alguns pacientes caem um pouco a pressão, tem alguma sintomatologia, mas tudo coisa que você resolve sem grandes problemas. Eu acho que vai muito, eu acho que a questão do psicológico, doutora, é impressionante Muito como importante. afeta, né? O nosso psicológico, ele afeta a nossa vida de uma forma que eu fico assim impressionada, como o nosso organismo, a cabeça, o coração, e se a gente tem um problema, ou se a gente tem uma doença, aí a gente começa a pensar e a gente começa a ficar, as mãos ficam geladas, você fica o tempo todo com aquele sentimento de que você está com os pensamentos ruins. Então, eu acho que isso aí, na verdade, é que acaba deixando o paciente mais nervoso. Não é a própria hemodiálise, não é fazer a própria hemodiálise, porque não dói, gente, entendeu? Passa mais ou menos depende muito do paciente, mas em média... A maioria em torno de 4 horas. De 4 horas. Então, assim, outra coisa, por exemplo, na Clinefro, é uma coisa que eu acho muito interessante, a questão de
fazer com que o paciente sinta acomodado, seguro, né? Então, ele tem, assim, opções de tablets individuais para passar o tempo de uma forma mais amena, ele pode assistir um filme, né? Então, a nossa assim, assistente social, ela trabalha muito em fazer brincadeiras no momento da diálise. É bingo, rifa. Ai, que bacana. Eu digo que minha assistente social faz festa até em velório, porque ela inventa tudo para que o tempo passe mais rápido. Para as crianças, ela tem uns livrinhos que ela dá para as crianças, distribui bombom para a criança, procura tornar aquele ambiente o menos pesado possível. Com certeza. Quem faz hemodiálise pode comer e beber à vontade? Não pode comer e beber à vontade, né, doutora? Quem faz hemodiálise tem que ter um rigor na dieta. Para isso a gente tem uma nutricionista à disposição deles todos, né? A gente chama as famílias para conversar. Às vezes, dado toda uma orientação, né? Exato. E beber, se ele é um crônico e não urina, ele tem que ter uma restrição hídrica, né? A gente sempre pede para ele medir a urina e o quanto ele urinar, ele beber. Nesses momentos, agora setembro, outubro, novembro, é uma luta, né? Porque tem o calor, embora eles não suem muito, mas a sensação do calor é muito ruim. Para quem não sua, ainda é pior, né? Porque o suor protege, né? Mas a gente pega no pé e tem que obedecer, e fazemos reuniões com eles, mostrando a importância de obedecer ao programa, para que eles tenham uma sobrevida maior e qualidade de vida maior, né? Uma telespectadora perguntou aqui se quem faz hemodiálise pode trabalhar, pode viajar. Pode. Meu tio viaja, ele vem lá de São Félix do Xingu, lá do Pará, para Teresina, e ele vai lá na Clinefre e faz a hemodiálise dele numa boa. Agora é preciso realmente que tenha um planejamento, né, doutora? Isso em todo o mundo, né? Você pode viajar de navio e você tem certos cruzeiros que oferecem hemodiálise. Oferece hemodiálise, porque você tem, principalmente o paciente que ele é crônico, né? Então ele tem não pode ficar sem obedecer o programa. Agora, como você falou, tem que ser planejado. Liga para o serviço da cidade onde você vai e combina o que você vai, o período que você vai passar, o que você vai precisar, e o serviço vai adequar. Existe essa simpatia entre os serviços? Existe sim. Para facilitar a vida do doente. Para facilitar a vida do doente. O meu tio, por exemplo, ele veio de lá já com encaminhamento para a Clinefro. Pronto, é isso mesmo. Por quê? Porque os estados já se ajudam, né? Então já existe essa conexão. Então eu acho que graças a Deus, a hemodiálise, os pacientes crônicos, os pacientes que precisam da hemodiálise, eles estão sendo muito bem atendidos, né? Eles estão, assim, as regiões diferenciadas, mas... Hoje é muito bem espalhado, né, doutora? Falta algum outro lugar, mas, de um modo geral, é muito bem espalhado. O fato é que a gente tem que cuidar da nossa saúde, né? A gente está falando sobre aí a questão da hemodiálise. Quero aproveitar que a doutora Mala, que está aqui no nosso programa, para lembrar você que está aí nos assistindo agora, que nós moramos no Piauí, né? Teresina é uma capital, minha gente, que é quente. E as pessoas não bebem muita água. E aí vem a infecção urinária, né, doutora? Vem os cálculos renais, vem os problemas. Então, prevenir é sempre a melhor solução. A Clinefre, ela também trabalha nesse sentido da prevenção, de mostrar ao paciente de como ele faz para se prevenir. Nós temos uma equipe enorme de profissionais lá, né, doutora? Nós somos 12. 12, que é... médicos. São 5 sócios e tem os colegas contratados que nos apoiam no ambulatório tanto no ambulatório como na hemodiálise, para fazer esse tipo de prevenção. Para a infecção urinária, para o cálculo renal, né? Então, assim, que é realmente importante. As glomerulopatias, de um modo geral, tudo são acompanhadas. Acompanhados, com certeza. Prevenir é sempre a melhor solução. E a água é o grande remédio do rim. A água é o grande remédio do rim, a gente tem que beber bastante, viu? No mínimo, quantos litros de água, doutora, por dia? 2,5. 2,5 por dia, né? Por dia. De líquidos, né? Líquidos, água, suco. A gente entende que beber 2,5 litros de água por dia não é agradável, né?
mas você bebe um suco, uma água de coco, você... Aí você vai se hidratando e Isso. vai hidratando o seu corpo, né? Muito E bem. se alimentando também de uma forma mais saudável, né? Porque isso também é importante pra gente. Então, tem uma pergunta? Vamos lá, Raquel, deixa eu dar uma olhadinha aí. Aproveitar para agradecer o carinho dos nossos telespectadores. Eu tinha muitas perguntas aqui, procurei fazer com a doutora Malac Santos, ela que é nefrologista, e a gente aproveita para saber aí do nosso telespectador. Se beber água em excesso pode trazer algum prejuízo à saúde? É o Ramon. Não, pode, não vai causar nenhum problema. Deixa que o rim bota para fora o excesso. Agora é o seguinte, gente, eu já vi também telespectador aqui dizendo o seguinte: ai, Carla, eu me hidrato bastante porque eu tomo muita cervejinha. Oh. Olha, eu tenho um cinegrafista aqui que gosta de uma cervejinha, viu? Olha, minha mãe, ela gosta de uma cervejinha também. Aí, às vezes, ela diz, mas eu bebo muito líquido, porque é uma cervejinha e tal. Doutora, bora aproveitar para falar sobre isso também? Vamos, sim. Porque as pessoas acham assim, eu bebo muita cerveja, eu estou me hidratando, porque é o líquido, né? Não, mas o que, na mas verdade, é um mito, né, doutora? A cerveja tem componentes que o rim não gosta, como ácido úrico, que pode levar a fazer cálculo por ácido úrico, O ácido úrico pode provocar, inclusive, a gota. Gota, que é muita dor, né? Meu pai tinha gota. Isso. E no rim ele pode fazer cálculos. Mas eu sempre, quando eu quero que as pessoas deixem de beber, eu digo assim, olha, você pode beber cerveja, não tem problema você beber cerveja. Para cada copo de cerveja, você vai beber 2 copos de água. Aí assim dá... Eita, doutora, pois pronto, essa moda vai pegar. Então, olha só, 1 copo de cerveja e 2 copos de água. Aí, esse é o castigo que eu dou para quem gosta de beber muito. Então, olha aí, Josué, você agora vai ter que tomar 1 de cerveja e 2 de água, viu? Que é para poder amenizar a situação, viu? Aí no final, não pode ser o inverso não, viu? Chá de quebra-pedra. Chá de quebra-pedra é verdade. Tira cálculo renal. Existe um trabalho de um professor da Escola Paulista que mostra que o chá de quebra-pedra tem esse efeito de diluir o cálculo renal. Pedras recentes. Pedras antigas a gente não consegue que desmanche porque ela já tem um núcleo muito firme, né? Entendi. Mas aquelas pedras recentes de 2 anos, 3 anos, a gente consegue diluir. A gente consegue diluir, né? Então tá. Então vamos lá, gente, beber muita água, viu? O líquido é muito importante para a nossa saúde. Eu vou